podcast que a MCI faz para ti. E se tu ainda não conheces o nosso podcast, nós temos outros episódios muito interessantes para que você possa assistir e compartilhar com os seus amigos. E este espaço nosso aqui é um espaço de comunhão, um espaço de conversa espontânea e um espaço para edificação de pessoas, restauração de vidas para a glória de Deus. E hoje nós temos como convidado o pastor Marcos Moura. É um pastor que trabalha na ajuda de restauração, de apoio a famílias. Ele trabalha juntamente com o pastor Josué Gonçalves, que é um pastor por excelência, que abençoa famílias em todo o Brasil e fora. E é para nós um motivo de grande alegria recebermos aqui o pastor Marcos Moura. Bem-vindo, pastor Marcos Moura. Pastor, obrigado pelo convite. É um prazer, uma alegria, um privilégio estar aqui, dividir esse momento aqui de podcast com vocês. Já tivemos um tempo off, né, de comunhão, e é muito bom estar aqui, poder também, esse público receber esse podcast falando também sobre restauração de família, né? Que bênção. Eu tenho certeza que as pessoas vão ser muito abençoadas. E porque neste podcast nós vamos falar sobre famílias disfuncionais. E quantas não são as famílias disfuncionais em nossa geração, em nossos dias? Então é muito importante falarmos deste assunto e o pastor Marcos, ele realmente tem muita experiência nessa área e você vai ser realmente abençoado por esse tempo aqui. Pastor Marcos, fala então um pouquinho, primeiramente, vamos falar de algo pessoal, a sua família. Tá bom então. Bom, sou casado há 23 anos, né, com a Márcia, o pastor conheceu agora, né? Eu sou natural de Fortaleza, no Brasil, né? Minha esposa é natural de Recife, mas já faz um bom tempo que a gente está fora dessa região do Nordeste do Brasil. E somos pastores de uma igreja local chamada A Mensagem e fazemos parte do time do pastor Josué, como você mencionou. O pastor Josué hoje é uma das maiores referências no Brasil na área de família. É verdade. E nós temos um lugar chamado Espaço Amo Família. Nesse lugar, normalmente a gente fala sobre casas de recuperação para pessoas aditas, pessoas, né? Mas nunca uma casa de recuperação para casamento. E a proposta é um lugar onde casais que estão em crise, casais que estão precisando de ajuda, precisando ser restaurados, refrigerados, de uma direção, de um destino, eles vão encontrar esse lugar. Então eu trabalho nesse time, é um time terapêutico, né? Onde ali a gente ministra a palavra, abraça, acolhe esses casais, e a gente costuma dizer que é um lugar de milagres, porque ali a gente realmente vê milagres. E é incrível porque a gente vê como Deus ama a família, né? Deus, ele ama a família, ele que estabeleceu, ele que idealizou o casamento. Então, naquele lugar, a primeira pessoa invocada é ele mesmo, o idealizador do casamento. Então, a gente tem uma experiência muito marcante, muito memorável naquele lugar. E eu, juntamente com minha esposa, trabalhamos ali, servimos ali, né? Há um tempo, e tem sido muito precioso. Que bom. Eu já ouvi falar bastante dos frutos que vocês conseguem alcançar através deste trabalho, através deste ministério. E realmente, ou seja, casais que ali chegam, já não acreditando que seja possível, mas às vezes o marido convida, ou a esposa convida, ou alguém, uma pessoa de fora da família ou um amigo fala assim, não, façam essa última tentativa. E nós sabemos que essa que seria a última tentativa costuma dar certo, né? Muitos casais chegam ali dizendo é a última ficha, como você mesmo disse, pastor, a última tentativa. Inclusive, a gente já recebe casais que já estão um morando em um lugar, outro morando em outro, e eles saem de suas respectivas cidades para se encontrar ali,
numa proposta de restauração. Muitos deles estão cercados pelos seus familiares, líderes, e que estão ali encorajando, desafiando eles a uma possível restauração. E é incrível, porque você vê casais que chegaram com a cabeça totalmente diferente e saem dali nutridos de esperança, de dizer, olha, nunca mais nós vamos viver longe um do outro ou vamos propor uma separação, mas vai ser até o fim. Que bênção. Nós ouvimos alguns casais dizerem, não, para nós agora, para o nosso casamento, só um milagre. E lá o vosso espaço é conhecido como um lugar... Como terra de milagres. Terra de milagres, que bênção. É algo assim que nós... se você pedir para explicar, a gente não consegue, porque... Às vezes, como é que explica um milagre? Porque as pessoas chegam lá, pastor, num quadro de desilusão tão grande. Inclusive, as pessoas chegam também muito massacradas na sua alma, nas suas emoções, nos seus sentimentos. Elas chegam desacreditadas delas mesmas. Inclusive, uma das partes já tentou suicídio, tirar a vida. Então, quando a pessoa não acredita nela mesma, ela não consegue acreditar que ela pode ainda tentar acreditar que é possível. E algumas vezes, ou o marido ou a mulher pensam que o divórcio digamos, é um alívio, vai ser um escape, não é? Sim. E por isso que muitas vezes já não quer nem lutar pelo casamento. E realmente vocês têm um espaço que está preparado, com muitos anos de experiência. Então, o casal que chega ali, eles vão ser recebidos por uma equipa que está preparada, devidamente preparada para atendê-los. E como que funciona a logística? São quantos dias? Como que funciona? Bom, normalmente nós recebemos na quinta-feira, os casais vão chegando, e aí nós temos a primeira, depois do jantar ali, né, serem ali recebidos, nós temos a primeira palavra que eles recebem coletivamente à noite, né, onde se fala ali sobre o significado do casamento. E aí vem sexta-feira, sábado também o dia todo, à tarde temos momentos terapêuticos, onde esses casais terão uma sala totalmente preparada para eles. Antecipadamente eles ali preencheram fichas, falando dos seus dilemas, das suas demandas, e aí vai ser comissionado um casal para atender aquele casal. Então, assim, é muito bem intencional também. Então, dependendo da demanda, nós temos casais um pouco mais especializados para algumas, digamos, especialidades ali. E ele vai receber um tratamento totalmente terapêutico. Depois, ali à tarde, já vai ter outras propostas também coletivas da área da sexualidade. Eles vão aprender sobre aspectos comportamentais, temperamentos, emoções, linguagem que a gente chama abusivas. Vão trabalhar muito esse contexto também de saúde emocional. Então, o programa vai de quinta-feira até domingo? Até domingo, meio-dia. Até domingo, meio-dia. Passa um pouco, porque... O pessoal não quer ir embora, né? Então, mas basicamente até domingo, meio-dia, 13h. Ok. E realmente o pastor Marcos, gente, o pastor Marcos tem uma experiência pessoal e que realmente concede a ele uma autoridade para falar com casais. E uma das áreas que ele tem muita autoridade tem a ver com a área da disfuncionalidade da área sexual, a sexualidade disfuncional. Então, eu gostaria que o pastor Marcos falasse de uma maneira resumida, porque a história é grande, que realmente é aquilo que você experimentou e como que isso tem ajudado você a ajudar outros casais. Ok. Bom, eu costumo dizer que não foi nada planejado, né? Eu tanto trabalhar com família, quanto ser resposta em uma área da qual para mim foi um fracasso. Então, falando de família, pastor, eu venho de uma família totalmente disfuncional. Eu venho de uma família muito quebrada, então eu não tive nenhuma referência, né? E aí lá na frente eu desenvolvo
um quadro de vício, um quadro escravizador nessa área da imoralidade, da pornografia e coisas afins. Eu tenho um encontro muito genuíno aos 17 anos, né, com Jesus. E esse quadro meu, ele desacelera, mas ainda era... Mas começou esse vício na pornografia, você tinha quantos anos? Começou, eu tinha 4 anos de idade. 4 anos? Isso, porque eu ia voltar porque eu ia dizer exatamente assim, que esse vício, ele foi levado para dentro do meu casamento, né? Porque quando eu me converto, eu desacelero, mas eu não consigo... Descer por completo. Eu achava que só quando eu casasse, que eu pudesse desfrutar da vida conjugal, sexual, que isso ia passar. E, na verdade, não. Era um vício mesmo, não é? E aí foi quando eu passei por uma proposta, uma escola, uma imersão de 21 dias, e ali minhas memórias voltaram. E ali eu me recordo de um abuso que eu sofri. Então, de fato, existiram blocos, vamos dizer, existiu a família disfuncional em si, existiu um abuso e existiu a imoralidade que ela foi construída. Então, todo esse processo, né, e a orfandade também, porque eu perdi, meu pai mandou minha mãe embora, como eu disse, uma família muito quebrada. Então, existiu o aspecto também disfuncional, até paterno, porque... um pai, ele comunica direção, limites e proteção. Quem comunica direção dá destino. Então, era um jovem sem destino. Um jovem sem destino, marcado pelo abuso e agora escravizado na imoralidade. Então, eu não tinha futuro. Mas, aos 17 anos, eu conheço Jesus e tudo começa a mudar, né? E Deus me propõe essa escola que eu fiz, que as minhas memórias voltam, ali eu sou atendido, ali eu sou curado. E a partir da minha cura, onde eu pude ver ser livre, eu entendi que eu podia também fazer outras pessoas ser livres através do meu testemunho. E a partir de então eu trabalho, né? Aí quando eu caso, vou viver as realidades de um casamento. E aí eu entendo que eu podia ser uma ferramenta para a área da família, do casamento e também nessa área da sexualidade. Interessante. Então, com o abuso aos 4 anos de idade, ou seja, esta idade, uma criança é demasiadamente frágil, não é? Sim. E vulnerável. Então, ali foi a brecha, foi a porta de entrada da pornografia. Ele foi a trinca, né? Do vício. Depois, aquilo tornou-se realmente algo que estava enraizado. E depois você se converteu, realmente foi liberto, mas o vício tem essa particularidade, né? Mesmo Sim. Nós conhecendo Jesus e mesmo sendo libertos, as nossas células têm memória. Sim. E, na verdade, uma pessoa que quer se libertar, por exemplo, do vício do álcool ou das drogas, leva um tempo e depois a pessoa tem que ter cuidados, devidos cuidados, porque como as células têm memória, basta uma pequena reincidência e a pessoa corre o risco de voltar tudo como era antes, né? Então você, com certeza, depois de ter se convertido, pelo que eu entendi, você aprendeu o caminho da libertação, mas depois foi descobrindo, então, também algumas táticas para viver livre do vício, não foi isso? Sim, exatamente, porque a nossa experiência de fé, eu costumo dizer o seguinte: nós somos um espírito que possuímos uma alma e habitamos dentro de um corpo. Então, quando a gente tem uma experiência de fé, nós nascemos de novo. Esse novo nascimento é no nosso espírito. Mas existe uma conquista da alma, que é um processo de santificação. Só que a nossa alma ela foi muito machucada. E aí, é por isso que a palavra ela fala sobre você se despojar do velho e se revestir do novo. A palavra fala sobre você renovar a sua mente para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade. Quer dizer, eu posso abraçar a fé em Jesus e não estar experimentando de algo novo, saudável, porque a minha mente não renovou.
Então, esse caminho da santificação é um caminho constante na vida do cristão. É até o sol nascer, é até virar dia perfeito, né, como a palavra de Deus diz. E existia áreas na minha alma, não era no meu espírito, eu nasci de novo, o Espírito Santo habitava, mas a minha alma ela estava muito machucada. É por isso, pastor, que as pessoas se convertem, mas elas trazem muita dor na sua alma, né? Elas trazem ainda muitos traumas. E aí você pode dizer assim, poxa, mas não passou? Não, o nome dela foi escrito no livro da vida, ela tem a esperança da vida eterna, mas ela tem um processo de conquista da alma dela. E era esse processo que eu estava passando, né? Um processo de conquistar a minha alma. Por quê? O meu espírito está pronto, minha carne é fraca, mas no meio tem a alma. Então, se a minha alma ela não é conquistada, o que vai acontecer? Eu vou pender para o outro lado, né? Eu vou, no lugar de ser nutrida para o espírito, vai ser nutrido para o outro lado. Então, essa é a grande dinâmica da vida cristã. É por isso que a gente ora, é por isso que a gente se alimenta da palavra, é por isso que a gente vive uma vida de fé, para cada vez mais a gente ser livre, né? É isso aí. Sim, porque o nosso corpo não se converte. Não. A nossa carne física, ela não se converte. Ela é a mesma de antes da nossa conversão, antes do nosso novo nascimento. O novo nascimento é no espírito. A carne precisa ser disciplinada, mas ela só vai ser disciplinada por uma alma sadia, por uma alma curada. E é como você disse, a pessoa precisa realmente estar num ambiente saudável e se alimentar, ou seja, de coisas saudáveis, a palavra de Deus, o louvor, a presença de Deus, presença de irmãos, né, que nos estimulam a santidade, igual fala a palavra de Deus. Ou seja, nós temos que estar estimulando uns aos outros, né, a comunhão com Deus, a santificação. Eu até creio que, pastor, a Bíblia diz que num piscar de olhos seremos transformados, não é? E o corruptível será engolido pelo incorruptível. Então, até lá, a gente vai ter que lutar com essa carne, né? Que eu estou achando que ela não quer se converter, não é verdade? Então, eu penso que nós seremos transformados mesmo, e toda essa parte corrupta, nossa, que a gente luta todo dia para santificá-la, é naquele dia mesmo, sabe? Mas nós, enquanto isso, temos que lutar para sermos santos como o nosso Pai é santo. Mas é uma luta, né, diária. E, na verdade, a gente vive, né, na liberdade que Jesus nos deu. Nós nascemos de novo, somos nova criatura. Agora, quando reconhecemos que temos um corpo que quer seguir paixões desenfreadas, nós não podemos dar espaço para este corpo. E a única maneira para nós não darmos espaço para este corpo é renovando a nossa mente, como você disse, na palavra de Deus, na presença de Deus. E eu considero tão importante a comunhão dos irmãos, congregar, estar envolvido em coisas da fé, da obra de Deus. Tudo isso vai fortalecer esta alma, né, que foi debilitada pelo vício, pelo fracasso nesta área da sexualidade. E realmente a pessoa pode viver no nível realmente de santificação, o que não quer dizer que aquela pessoa possa brincar e pensar assim, eu já cheguei num estágio em que aquilo já não me apanha mais. Esse é o perigo, né? E a pessoa passa, pastor, quando a gente fala que Jesus é o nosso Salvador, Ele também é o nosso Senhor para nos governar. Então, uma pessoa governada pelos céus, ela muda 3 padrões. O primeiro padrão é o seu padrão de pensamento. Ela passa a pensar diferente. Seu padrão emocional também, seu padrão comportamental. Então, quanto mais governados, quanto mais o Senhor tem de nós, mais as respostas que a gente vai dar vão ser padrões de transformação. Mas, é claro, não é fácil. É uma luta diária que a gente vive todos os dias, porque todos os dias somos bombardeados por essa quantidade de coisa que está aí, o mundo com suas seduções, né? Então o mundo quer seduzir
diariamente em todas as áreas, e nós precisamos estar alinhados com o céu, né? É isso mesmo. Eu acredito, como você está falando, eu concordo com tudo. E eu acredito o seguinte: o autoconhecimento, na questão, como você bem disse, da alma e do corpo, o autoconhecimento é importantíssimo. Porque se eu conheço as fragilidades, as debilidades da minha alma, por causa daquilo que ela já sofreu, daquilo que ela enfrentou, né? No seu caso, Sim. foi um abuso. Se a pessoa se conhece a sua alma, ela sabe quais são os gatilhos do pecado. Então, o pecado tem gatilhos. Então, a pessoa vai tentar, da melhor maneira, evitar os tais gatilhos, sem ser uma obsessão, porque senão a pessoa se torna religiosa, né? Só por fora e tudo. Não a obsessão, mas um cuidado santo. Eu tenho cuidado com o que eu faço, com os lugares que eu frequento, porque eu sei que eu tenho algumas partes ainda que são vulneráveis e eu quero andar em santidade, então vou me guardar. Porque eu vejo, pastor, que a maioria das pessoas que caem, elas caem quando se acham fortes. Porque quem se conhece, aí eu volto a falar o autoconhecimento, quem se conhece, ele sabe onde é que ele é propício a cair. Sim. Então, se ele se vê e se conhece como frágil e fraco e com algumas fraquezas, ele vai se resguardar. Agora, quem não se resguarda é mais propício a cair. Eu costumo dizer que vai ter caminhos que você não pode caminhar, vai ter portas que você não pode abrir e vai ter linhas que você não pode cruzar. Por quê? Porque você sabe que há essas fragilidades. E isso não quer dizer, pastor, que Jesus não está em nós, isso não quer dizer que nós não pertençamos a Ele, que Deus não governa a nossa vida. Isso só quer dizer que a gente reconhece, é a mesma coisa. As pessoas querem saber qual é a fórmula para você conseguir lidar com as paixões do mundo. As pessoas perguntam, qual é a fórmula? Não tem fórmula. Paulo disse, fuja. Então, assim, as pessoas hoje, elas querem, não, mas como é que você acha que pode lidar? Fala aí 6 passos como lidar com as paixões. Não existe 6 passos para lidar. Tem fugir. Fuja. Então, tem coisas que a gente precisa reconhecer que a gente ainda não consegue lidar com aquilo. Aquilo ainda é um lugar, vamos dizer assim, de fragilidade, e você tem que recuar. Como eu fui uma pessoa afundada na pornografia, então quando comecei a viajar, eu chegava no hotel, eu tirava a tomada, não é, da TV, se tinha revistas eu entregava a camareira, por quê? Porque ali de repente podia ter um programa adulto ali, podia ter uma revista pornográfica ali, e eu já me conheço. Então, o que eu faço? Eu fazia situações para que não houvesse ali, vamos dizer assim, uma oportunidade de uma queda, uma oportunidade, porque eu conheço minha fragilidade. E a gente tem que andar assim. Muito bom, muito bom. E vamos então ver exemplos bíblicos para aquilo que você acabou de dizer. Se nós olharmos para José, ali na casa de Potifar, ele não ficou a testar o nível da sua santidade e espiritualidade. Eu vou ficar aqui, eu vou testar até onde eu suporto. Eu vou orar, vou conversar aqui. Eu vou orar e vou convencê-la aqui do contrário. Vou argumentar. Não, ele fugiu. Por outro lado... E foi uma fuga forte, em que até a roupa ficou na mão da mulher. Foi um negócio assim avassalador. Foi. E o outro exemplo é o rei Davi. O rei Davi se achava forte. Então ele ficou a observar uma mulher que tomava banho e não tirou os seus olhos. Então, ele se achou, eu sou forte. Até que a carne dele pediu, né? A carne dele pediu algo para ele e ele realmente já tinha se afundado ali e já não conseguia voltar atrás, porque o pecado é isso. Há um momento em que a pessoa ainda consegue recuar, mas chega um momento que já é mais difícil. Ele estava na hora errada, que deveria estar em outro lugar. Ele estava no lugar errado.
e estava olhando para o lugar errado também, né? Então, isso vai acontecer. Se você olhar para o lugar errado, tá na hora errada, você sabe que não pode estar ali. E se você se expõe àquilo, você vai cair, né? Não tem jeito. Então, penso, olha que está vendo lições importantíssimas para todos nós, porque nenhum de nós somos super-heróis espirituais. Na verdade, nós precisamos do Espírito Santo para a nossa santificação. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. E realmente a carne tem paixões que gritam, que falam alto. Muito. O mundo brilha, porque se o mundo não brilhasse, não haveria tentação para crentes. Sim. Então o mundo brilha. Mas a gente tem que encontrar um lugar, e aí que está o desafio diário, encontrar um lugar onde a presença de Deus vai brilhar mais, o brilho vai ser maior do que o brilho do mundo. Então, porque nós temos... Não é questão de dizer assim, eu vou evitar o brilho do mundo. Eu tenho que encontrar algo que brilha mais. Porque o ser humano tem necessidades. Sim. Nós temos carências. Então, nós precisamos de encontrar algo que brilha mais do que o mundo para nós. É verdade. E a gente... eu costumo dizer que eu discipulo uma pessoa todos os dias. Ela me dá trabalho. Me dá trabalho, me entristece. Sou eu mesmo. Então, todos os dias eu me discipulo. E às vezes eu olho para dentro de mim e eu não encontro o que eu gostaria de encontrar. Eu fico triste, eu às vezes fico pensando, poxa, como é que pode? Você já tem 47 anos, não sei quantos anos de fé, e ainda tem esses sentimentos aí, ainda tem essas imaturidades, ainda tem essas coisas. Então, eu fico triste comigo, mesmo, de verdade. Eu às vezes... Eu fico olhando, meu Deus do céu, você já deveria estar lá na frente, mas ainda está com essas coisas. Então, a primeira pessoa que eu discipulo sou eu. E não é fácil, não é? E se a gente está comprometido com nós mesmos, nós vamos verificar que existem aspectos limitadores. E sabe, pastor... Eu consigo amar as pessoas e consigo ter mais compaixão das pessoas quando eu me volto para mim. Porque eu, às vezes, olho para mim e vejo, poxa, eu já tive tantas oportunidades, já passei por tantas coisas assim interessantes que eu poderia já ser melhor. E eu olho para algumas pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades que eu. E aí eu consigo olhar para elas e abraçar e entender as dificuldades dela, porque eu também tenho dificuldades, né? Então eu penso que essa vai ser a estrada que a gente vai trilhar, porque se nós fizermos um olhar honesto nas Escrituras, desde os nossos pais, se a gente olhar mesmo como humano, Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, a gente vai ver eles. Tiveram experiências sobrenaturais, foram personagens de um palco sem precedentes, históricos, e está aí na Bíblia, mas eles tiveram muitos problemas, tiveram muitas dificuldades. Então, o pastor Josué, eu sempre falo isso com ele, né? Homens que não mancam, às vezes a gente até desconfia, porque Jacó, ele saiu do vale de Jaboque mancando, arrastando uma perna. Homens vão mancar, mas vão mancar porque tiveram uma experiência com Deus. Então eu penso que essa deve ser, pastor, a nossa postura. Uma postura de uma pessoa que, quando ela conhece a Cristo, ela conhece um Cristo que diz, aprendei de mim, porque sou manso e humilde. As pessoas que mais me impactam são realmente as pessoas que eu olho para elas se parecem com Jesus, a humildade delas é impressionante. E a humildade delas também de reconhecer as debilidades delas, né? E eu penso que a nossa fraqueza é um território para Deus ser glorificado. É um lugar onde as pessoas olham assim e falam assim, nossa, essa pessoa tem debilidades, mas olha a glória de Deus sobre a vida dela.
ela é de barro mesmo, mas olha como o tesouro é divino, né? E sabe de uma coisa, pastor? Não sei se a gente está conversando aqui, mas assim, é incrível porque parece que quanto mais eu me exponho, quanto mais eu sou frágil, parece que as pessoas mais se aproximam de mim. Mesmo sendo eu pastor, mesmo, sei lá, sendo conferencista, ou, sei lá, por onde Deus manda, aí a gente vai. Porque as pessoas hoje, elas querem um relacionamento com pessoas de carne e osso. Elas querem um relacionamento com uma pessoa normal, mas que tem uma experiência sobrenatural. E eu acho que é isso, nós temos que ser uma família de fé, onde a gente é uma família de pessoas, cheio de problemas, cheio de dificuldades, mas somos uma família impactadas pela glória de Deus, pelo poder de Deus. Amém, exatamente. E eu penso que este é um dos segredos do vosso sucesso lá. Porque muitos casais, eu penso assim, muitos casais, quando eles vão a um ambiente como o que vocês preparam lá, de quinta a domingo, para ajudar na restauração de casais, digamos, um homem ou a mulher pode pensar assim, eu não quero me expor, eu não quero estar num ambiente onde vão saber das minhas fraquezas, meus erros, minhas fragilidades. E alguns maridos e algumas esposas podem pensar, olha, talvez só eu que faça esse tipo de coisa. E quando eles chegam lá no vosso ambiente, eles encontram o quê? Pessoas que são humanas, né? Que conseguem ter empatia e deixar claro para eles que eles não são os primeiros a cometerem aqueles erros, nem serão os últimos. E há uma esperança, há um lugar para cura. E como vocês não aparecem lá como os poderosos que já venceram tudo, né? Isso que você acabou de dizer, essa vulnerabilidade sua atrai aquelas pessoas para elas se abrirem. Inclusive, você até escreveu um livro, né, sobre isso, né? Tá aqui o livro, né, O Desafio de Se Expor. Mostra aí na câmera aí. Aí, ó. O Desafio de se Expor, muito bem. Esse livro, ele carrega um pouco, né, da minha história, a história da minha família, porque eu falo que aqui, né, não existe cura sem exposição. Por quê? Primeiro, a questão do desafio. Como você mesmo diz, pastor, as pessoas, elas têm dificuldade de quebrar o silêncio. Elas têm dificuldade de mostrar quem elas realmente são. Por quê? Porque, às vezes, pastor, mostrar quem realmente eu sou pode gerar uma rejeição. Vai que eu digo quem eu sou, vai que eu digo o que tenho feito ou o que aconteceu comigo, como é que fulano agora vai me ver? Como é que Cicrano agora vai o que é que vai pensar de mim? Vou perder minha esposa, vou perder meu casamento, vou perder minha família. Então, existe um medo, e a gente fala que é um desafio. Eu sempre menciono ali o jardim, né? Lá o jardim do Éden, quando o homem peca e ele vai para detrás das árvores. Ele diz, ouvi tua voz, Senhor, mas eu tive medo, por isso eu me escondi. Por que as pessoas se escondem? Porque elas têm medo. Todos nós, pastor, nascemos dentro de um útero familiar. Esse útero, nós nascemos, crescemos e desenvolvemos. Nesse lugar aqui, existem duas figuras de autoridade, que é pai e mãe. O que eles devem nos dar? Uma coisa chamada tríplice A: aceitação, aprovação e afirmação. Quando eu sou aprovado, afirmado e aceito, eu cresço de um jeito que eu não tenho medo de ser quem eu sou. O problema é que a rejeição é a mãe de todas as feridas emocionais. E a gente sabe que os nossos ambientes familiares foram ambientes de rejeição. Nossos pais, eu mesmo, quantas famílias eu converso e elas vieram de famílias extremamente disfuncionais, onde houve muita dor. Não é? E aí as pessoas não querem ser rejeitadas, porque é o que eu falo, é um desafio, porque se eu falar que se passa comigo, vão me rejeitar. Aí eu falo que é um desafio. É um desafio se expor, porque você tem que sair de trás das árvores. Porque as pessoas se escondem porque elas têm medo.
E aí, a exposição, eu vinha conversando, acho que com o pastor Luciano, se eu não estiver enganado, a Bíblia diz que aquele que encobre a sua transgressão jamais prosperará. Provérbios 28. Quando é que eu, pastor, sou encorajado? Quando é que eu sou desafiado a me expor? É quando eu olho para a minha vida e vejo que a minha vida está travada. E esse travamento, ele existe exatamente porque eu estou vivendo na obscuridade, eu estou vivendo no oculto, eu estou carregando uma mordaça. Só que essa mordaça, ela traz um prejuízo. Davi, ele disse, enquanto calei o meu pecado. A palavra enquanto é uma terminologia de tempo. Não sabemos quanto tempo. Mas Davi se calou. Davi se manteve em silêncio. Qual foi a situação que ele viveu? Ele traduziu isso como seus ossos secaram, envelheceram e havia um constante gemido. E ele diz, a tua mão pesava todos os dias. Então, quando ele fala assim, enquanto calei, ossos secaram, gemidos diário e uma mão pesada. Quando as pessoas pensam assim, cara, eu não quero viver mais isso. Eu não quero mais viver isso no meu casamento. Eu não quero mais viver isso na minha família. Eu não quero mais ser um fake news. Eu não quero ser eu não quero ser uma coisa que não é verdade mais. E as pessoas entendem isso, eu quero ser livre. Aí a pessoa entende o desafio de se expor e eu vou me expor. E, pastor, não existe nada mais maravilhoso do que você ser livre. De que você entender que você é você. Simplesmente, você é aquele que Deus te criou para ser. E aí você não anda mais se escondendo, você não precisa mais de árvore, você não precisa mais de nada. E a pessoa, quando ela está nesse ocultamento, nesse silêncio, ela só sofre. Ela só sofre. Mas esses casais chegam lá, pastor, e eles são encorajados a ser livre. A ser livre porque continuar se escondendo é continuar sustentando um quadro de dor. E o interessante é que vocês proporcionam um ambiente de segurança para essa exposição, não é? Sim. Também a pessoa não vai se expor em qualquer ambiente, não é? Claro, nem pode. E nem pode, exatamente. Isso. Mas o ambiente que vocês proporcionam é o ideal, o adequado. Isso, o ambiente. Pastor, a gente tem tempos de jejum toda semana. Somos pastores, pela graça de Deus, preparados. Nós estudamos toda semana, nos preparamos cada vez melhor, buscamos... Confidencialidade é uma regra lá. É uma regra, não é? A gente está ali com pessoas e, evidentemente, são pessoas reais, são pessoas que têm suas dores, que acontecem coisas reais ali. E elas têm esse ambiente, e aí elas se sentem seguras. E sabe, pastor... Uma das coisas que a gente ouve é que as pessoas dizem assim, pastor, agora é que eu estou me sentindo casado. Porque muita coisa ele nunca disse, muita coisa ele nunca ouviu, ambos os cônjuges, e eles disseram, agora a gente quer ser livre. E ali parece que eles começam a viver uma coisa nova, assim, é impressionante. Os testemunhos que a gente ouve, inclusive dos filhos. Os filhos dizem assim, o que aconteceu nesse lugar? Porque eu acho que eu recebi um outro pai, eu acho que eu recebi uma outra mãe. O que está acontecendo? E é incrível os testemunhos dos filhos. O pastor Josué, uma vez, ele desafiou os pais a mandar vídeo dos filhos. Meu Deus, pastor, você se emociona em ouvir os filhos. Porque é algo impressionante, né? Impressionante. Que bênção, que bênção. E nós estamos a falar muito aqui, né, sobre a questão da sexualidade para a restauração dos casamentos. E, obviamente, nem todos os casais têm problemas nesta área, mas, pelo que eu entendi, pelas pesquisas que vocês têm acesso, uma grande porcentagem, realmente, de problemas no casamento passa pela sexualidade. Sim. E, nesses problemas de sexualidade, tem a questão da pornografia, que na nossa geração
ou seja, é muito mais fácil acesso, e por isso, de alguma maneira, por exemplo, um cônjuge que está aprisionado pela pornografia, ele vai se entregar menos ao seu parceiro e vai ter ali alguns obstáculos. Sim. E ele vai andar triste, né? Há pessoas que estão presas à pornografia e isto percebemos pela tristeza. Sim. Algumas pessoas não conseguem nem olhar nos nossos olhos. Às vezes elas pensam assim, é um pastor e Deus vai revelar alguma coisa para o pastor. E a pessoa fica cabisbaixa, triste, e realmente quando a pessoa ela abre e ela é liberta, ela é curada, restaura o casamento, né, e restaura uma sexualidade saudável, porque Deus fez, né, o sexo para o casal desfrutar como um motivo de alegria, de felicidade, né? E aquele motivo que era para ser de alegria e felicidade tem sido um obstáculo em muitas relações. Então, parabéns pelo excelente trabalho que vocês fazem, né? Sei que você lá funciona como pastor, terapeuta. E uma pessoa que pensa assim, né, eu não estou assim no momento de ir para um sítio deste e tal, ficar ali 4 dias, mas eu penso que este abrir o coração num ambiente seguro pode ser o pastor da igreja, Sim, pode claro. ser um discipulador de confiança. Com certeza. Eu lembro-me que o pastor Abe Uber, uma vez, ele disse, né, numa pregação, que um irmão da igreja o procurou. Era um líder da igreja que o procurou e disse que tinha algo para falar para ele, mas tinha medo de, quando ele contasse aquilo, o pastor Abe nunca mais o veria da mesma maneira que o via. Sim. E então ele conta então das dificuldades dele, das lutas dele. Aquele rapaz contou, aquele líder contou para o pastor Abe Uber suas fraquezas, suas quedas nesta área da pornografia. Então o pastor Abe Uber, depois que ouviu, falou assim: irmão, antes eu tinha uma visão de si. Antes eu via você de uma maneira, mas depois que você me contou isso, quero dizer o seguinte: agora eu admiro muito mais você. Porque você, ao abrir, você está a dizer que quer mudar, que quer ser liberto. E ao falar comigo, você expressou confiança. E realmente, a partir de agora, você é uma pessoa que eu admiro ainda mais do que antes. Deu um abraço naquele rapaz, aquilo foi libertador para o rapaz. Incrível. Então é isso, esse é o caminho, né? E realmente, olha que bênção que exista, né, um lugar como este. Qual o nome da cidade lá? Lá chama-se, lá em Bragança Paulista, né? Uhum. Ali na região de Tuiuti. Mas ali a região metropolitana de Bragança, né, São Paulo. Uhum. E o lugar chama-se Espaço Amo Família. É um hotel fazenda, né? Que bênção. Tuiuti? E o teu tia? Tuiuti, como é que é? É isso mesmo. É ali a região metropolitana, né, de Bragança. Ok. Muito bom, pastora. Para terminarmos esse tempo, se você puder aí dar uma última palavra aí para nós, para abençoar aí todos os que estão assistindo esse podcast. Eu entendo que todos nós devemos buscar. Nós queremos ser felizes, né? Eu sei que a vida ela impõe muitas dores, mas mais dores elas são impostas se eu não fizer ou não viver como o Evangelho, como Deus espera que eu viva. Então, a gente estava falando sobre confissão, mas só para falar rápido, o Senhor ele fala que quando nós confessamos uns aos outros nossas culpas, nossos pecados, nós somos curados. Para Deus nós somos libertos, mas assim, encontrar uma outra pessoa, pastor, para a gente dividir nossas cargas, nossas dores, é muito salutar, é muito refrigerador. Então, as palavras que eu falo e que eu encorajo não fique sozinho com sua luta. Não fique sozinho com sua luta, não fique achando que você não vai encontrar uma pessoa que vai entender, né? Você falou do pastor Abe Uber, e eu posso falar isso aqui porque eu ouvi ele diversas vezes, pessoalmente, ele falando da luta dele com a pornografia. Ele teve uma luta também
muito grande. Quem é Abe Uber? Abe Uber é uma das maiores referências no Brasil de um pastor que carrega Jesus de um jeito tão extraordinário. Mas foi um homem que carregou uma luta muito grande. Ele fala sobre isso. Mas um dia ele pediu ajuda. E eu acho que é aí, pastor, que o jogo muda. O jogo muda quando a gente pede ajuda. Quando a gente procura um pastor, procura o nosso líder, divide o nosso coração. Então a palavra que eu quero deixar é essa. Não fique assim. Não fique na obscuridade. Não fique no ocultamento. Tenha coragem de procurar aquelas pessoas que amam você e de alguma forma vai te ajudar. No mínimo vai orar por você. No mínimo vai te dar um abraço. No mínimo vai dizer assim, olha, eu quero me juntar a você nessa guerra. Então eu deixo essa palavra de encorajamento, pastor. Seja no casamento, quantos casais estão aí à beira de um divórcio, e eles não falam nada para ninguém, e às vezes a gente tem aquela coisa assim, nossa, você viu fulano? Meu Deus, da noite pro dia eles se divorciaram. Não é assim. Não foi da noite pro dia. Eles estavam já carregando um problema há muito tempo, só que ninguém sabia. E esse é o problema. E aí quando a bomba estoura, aí é difícil você depois recolher os pedaços, né, pastor? Então, não deixa a bomba estourar. Não, procura pessoas que amam você, que vai te ajudar, vai ajudar a esposa, vai ajudar o marido, seja uma situação como a minha, ou seja, a natureza de qualquer outro, né? A palavra que eu deixo é uma palavra de encorajamento. Muito obrigado, pastor Marcos, por esse tempo que eu tenho certeza que abençoa aí muitas vidas, muitas pessoas. E você que está sendo abençoado aqui por estas palavras, por estes conselhos aqui do pastor Marcos Souza, compartilha esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, nos seus grupos aí de amigos de WhatsApp. Coloca aí um gosto, se inscreva no nosso canal, torne-se aí alguém que vai receber as notificações. E assim, estamos aqui para convidar pessoas de excelência para uma vida excelente com Jesus. E é este o podcast que a MCI faz para ti. Mais uma vez, muito obrigado, pastor Marcos. Pastor, obrigado pelo privilégio. Eu estou aqui hoje no podcast, uma linda igreja, você contando ali a sua história, né? Muito obrigado pelo privilégio. É um privilégio estar aqui e dividir um pouquinho da nossa história também, viu? Que o Senhor abençoe de uma forma rica, abundante e faça florescer tudo aquilo que Deus tem como sonho na sua vida e no seu ministério. Amém. Nesta casa. Muito obrigado. Deus abençoe muito. Um grande abraço.